hoje nós vamos falar então, né, sobre o tabernáculo. A gente vai falar sobre as cortinas do tabernáculo. Eu consegui imprimir hoje para a gente ver, ficou bem legal. Vou usar minha lousinha também, eu escrevi aqui na minha lousinha para demonstrar um pouquinho, vai ficar bem legal. E a gente vai falar sobre as cortinas, sobre o santo lugar e sobre o santo dos santos. Então a gente vai estudar tudo isso hoje, né? A gente vai ver sobre o véu, tudo certinho. Então hoje a gente vai falar sobre o tabernáculo, né? A gente vai estudar como que eram as cortinas do tabernáculo, a gente vai entender direitinho as cortinas como que era. Eu imprimi, vai ficar legal, eu vou mostrar para vocês aqui uma arte que eu imprimi muito boa. Vou usar minha lousinha também para explicar, porque são tamanhos diferenciados, a gente vai entender isso, porque o tabernáculo é a representação de Cristo, né? É a sombra do que viria, de que Cristo viria. Então o tabernáculo indicava a vinda de Cristo, e a gente vai ver isso hoje. A gente vai falar sobre o véu, né? A gente vai entender o véu, né? Que a gente vai ver mais para frente que foi rasgado, né? Com Jesus Cristo, né? Jesus Cristo rasgou esse véu. A gente vai estudar hoje também. Então a gente vai falar sobre isso, sobre o santo lugar e sobre o santo dos santos. A gente vai compreender tudo isso hoje. Antes de entrar hoje no capítulo 26, no versículo 1, cumpre a gente lembrar o que Deus havia falado para Moisés no início dos 40 dias, né? A gente lembra aqui, né, recapitulando onde a gente tá, pra gente se situar, né? Deus havia falado com Moisés já havia, né? A gente lembra, né? Deus havia já feito a aliança com o povo de Israel. O Moisés escreveu no livro da aliança tudo que Deus havia falado, né? Em um livro. Moisés leu para aquele povo tudo que Deus havia falado. O povo concordou que ia fazer tudo aquilo, né? Que Deus havia falado. Então a gente lembra que os mais jovens ali do povo de Israel foram e ofereceram sacrifícios pacíficos a Deus, né? E esses sacrifícios pacíficos para Deus foram sacrifícios da aliança. Aí a gente viu que metade desse sangue foi derramado no sacrifício, foi guardado em bacias por Moisés, né? E a metade do animal sacrificado também, porque a gente viu que eles tinham que comer também daquele que se sacrificou. Porque na verdade a gente viu que o sacrifício ali da aliança era uma purificação daquele povo, né? Porque aquele povo não era um povo purificado, não era um povo santo. O que tornava aquele povo santo e purificado, né, era aquele sacrifício. Então, a gente lembra que pegou-se então o sangue do sacrifício e Moisés aspergiu no povo, né, começou a salpicar o sangue no povo para purificar o povo, né, porque o sangue purificava aquele povo, aquela nação que foi escolhida para ser uma nação santa, né, uma nação de sacerdotes. Então, a gente viu também que depois subiu Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 anciãos subiram lá para ceiar, para comerem, né? Então eles comeram também desse sacrifício, fizeram, assim como eles tinham parte com o sangue que se sacrificou por eles e os purificou, eles tinham que fazer parte também do corpo. Então eles comeram também o corpo que se sacrificou por eles, pela purificação deles. Então a gente terminou nesse contexto, a gente lembra que havia acontecido isso, né? Depois disso a gente lembra que Deus havia falado para Moisés, Moisés, agora você vai subir de novo no Monte Sinai, né? Que eu vou te entregar umas tábuas, né? Com tudo que eu havia falado, eu vou entregar umas tábuas ali, e essas tábuas vão ser as tábuas do testemunho. Nela vão ter os mandamentos que eu dei, os 10 mandamentos, né? O resumão, né, de toda a lei, as palavras-chave de toda a lei. E vai ser o grande testemunho, né, do que o povo falou que ia fazer. Se o povo não fizer, é o testemunho contra o povo. Se o povo fizer um testemunho a favor do povo, que eu vou cumprir minha aliança, né? Então, era o testemunho, as tábuas. Então, a gente lembra no final do capítulo anterior que Moisés fica lá no monte com Deus 40 dias e 40 noites. Lá embaixo fica Josué esperando Moisés esses 40 dias e 40 noites, né? A gente lembra que os 6 primeiros dias Moisés fica ali, né, em uma nuvem, vem a nuvem de glória de Deus ali em torno de Moisés. Moisés fica ali 6 dias esperando pacientemente. No 7º dia Deus chama Moisés e Moisés começa a seguir aquela voz e começa a subir no monte, né? Para quem estava lá embaixo, a gente lembra que a glória de Deus, né, que estava com Moisés lá no topo do monte, né? Eles viam como um fogo consumidor quem estava lá embaixo, né? Então a gente terminou nessa questão. Então a gente ia começar a falar sobre o que foi falado esses 40 dias, né? Então na aula passada a gente começou a ver o que foi falado nesses 40 dias e 40 noites, que Moisés ficou lá em cima com Deus. E Deus, a gente lembra que havia falado para Moisés para pegar de todo o povo, né? Ouro, prata, né?
Eram tecidos também, né? A gente leu no capítulo anterior que Deus mandou pegar tecidos. E Deus acabou no capítulo anterior falando sobre a arca, né? Então a gente lembra que estudou sobre a arca. Deus deu as medidas da arca da aliança que era para ser feita. Deus deu as medidas, não as medidas, mas a gente lembra que era 35 quilos, né? Que era um talento de ouro, que era para fazer o candelabro, e deu a especificação de como o candelabro tinha que ser feito. A gente lembra que era algo bem trabalhado, né? Era bem detalhado que Deus havia dado o candelabro. E a gente lembra também que Deus falou também sobre a mesa da proposição, que a gente viu na aula passada o que era isso. Eu até mostrei a imagem para vocês, né? Então hoje a gente vai falar sobre o tabernáculo. Hoje Deus vai falar com Moisés aqui sobre o tabernáculo. Deus havia já falado sobre a Arca da Aliança, Deus havia falado sobre a mesa da proposição e Deus havia falado sobre o candelabro. Hoje Deus vai falar aqui com Moisés, na aula de hoje, né, a gente vai ver que Deus fala com Moisés sobre o tabernáculo. A gente vai ver que no tabernáculo existiam 4 cortinas, a gente vai falar sobre cada cortina, como que era cada cortina. A gente vai ver como foi levantado, quais as medidas do tabernáculo, né? A gente vai compreender tudo isso. Deus vai especificar que há uma separação no tabernáculo, né? Ao santo lugar e ao santo dos santos. A gente vai entender o que é isso, que separação é essa, quem podia ir em cada lugar, né? Então hoje a gente vai falar sobre o tabernáculo especificamente. Antes de entrar no versículo 1, eu vou ler um trechinho do versículo 3 a 8 do capítulo 25, porque é relacionado com esse capítulo 26. Então eu vou ler aqui para a gente relembrar, porque parte disso que Deus está falando vai se encaixar na estrutura do tabernáculo. Então é importante a gente relembrar. Deus fala assim, no capítulo 25 do livro de Êxodo, do versículo 3 ao 8, diz assim: esta é a oferta que dele recebereis, né? Que do povo você vai receber, Moisés. Você vai receber o que do povo, Moisés? Você vai receber ouro, vai receber prata, vai receber bronze, vai receber estofa azul, né? Púrpura, carmesim. Então ele ia receber tecidos, né? Estofa é um tecido, é como a gente vê, por exemplo, sofá, um tecido estofado, né? Um tecido mais encorpado. Então ele ia receber um tecido mais encorpado azul, um tecido mais encorpado púrpura. Púrpura era difícil de se ter, carmesim também a gente vai ver, era algo assim que reis tinham, então não era algo assim, qualquer coisa, não era qualquer tecido, né? A gente vai ver inclusive como que eram obtidos essas cores, então não era qualquer coisa, mas a gente lembra que esse povo saiu do Egito rico, porque quando eles saíram do Egito a gente lembra que eles pediram ouro, tudo que eles pediam para o povo dava, então eles devem ter pedido tecido também para o Egito deve ter dado tudo que tinha de importante para eles deram para abençoar o povo de Israel, e também tudo que o pessoal de Israel pedia, eles davam, né? Por conta de todas as pragas que a gente viu. Então, eles tinham isso, né? Deus estava falando que eles tinham. E aqui Deus está falando, Moisés, você vai pegar todo o ouro, né? Tudo que eles derem de coração, que eles começarem a dar de coração, você vai receber. Que seja o quê? Que seja ouro, que seja prata, que seja bronze, que seja estofa azul, né? Um tecido encorpado azul, um tecido encorpado púrpura, né? Carmesim, que a gente vai ver que é um vermelho, né? Linho fino, né? A gente vai ver também aqui que vai falar sobre linho retorcido. Existe uma diferença entre linho fino e linho retorcido. A gente vai falar sobre isso hoje. E aqui diz também, no livro de Êxodo, né? No capítulo 25, versículo 3 e 8 da antiga aula que nós estudamos, pelos de cabra. A gente vai entender por que tá aqui sendo falado pelos de cabra, né? Peles de carneiro tingidas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático. Pedras de ônix, pedras de engaste, a gente vai ver isso quando for falar sobre a roupa do sacerdote, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então agora eu relembrei o que foi falado no capítulo 25, do versículo 3 ao 8, porque a gente vai estudar sobre alguma dessas peças que Deus havia falado para Moisés receber. Então agora a gente vai falar sobre isso, tá? Então agora, começando o capítulo 26 do livro de Êxodo, do versículo 1, diz assim: farás o tabernáculo, né? O que é tabernáculo? Tabernáculo significa lugar de habitação. E a origem dessa palavra vem de tenda mesmo, então era um local de habitação ali, né, que Deus decidiu criar para ele, né, porque aquele povo, a gente lembra, era um povo que era habituado
a ter uma necessidade de ter algo que mostrasse para eles que o Deus deles estava com ele ali, né? Então eles tinham que olhar para algo que indicasse que Deus estava ali com eles. Então Deus cria esse tabernáculo para dizer para aquele povo, então, que o povo vai olhar para o tabernáculo e vai ver que Deus está ali com eles, né? A gente vai ver que não é um tabernáculo assim, né? A gente vai olhar que é um tabernáculo, para quem olha de fora, é feio. Mas a gente vai entender isso. No versículo 1 diz assim: farás o tabernáculo, né, que significa tabernáculo, significa lugar de habitação, que terá 10 cortinas. Então essa informação é importante. A gente vai entender cada medida de cada cortina. Então Deus já avisa aqui, ó, nesse tabernáculo vão ter 10 cortinas. Só que a gente vai ver que na verdade são 4 camadas, né? Vão ter 4 camadas de cortina, né, nesse tabernáculo. Vão ter 4 coberturas sobre o tabernáculo. Não é só uma, vão ser 4. Então, agora Deus está falando sobre a primeira cobertura do tabernáculo. Então, a primeira cobertura do tabernáculo serão 10 cortinas de linho, né? Retorcido, né? Então, o linho é um tecido nobre. Desde essa época era um tecido nobre, né? Então, não é qualquer tecido. Essa é a primeira camada. E a gente vai ver que é a camada, assim, que tem um significado assim do céu, né? Um significado espiritual superior. Então a gente vai ver isso agora. E essa é a primeira camada. Então é a camada que vai ficar ali à vista de quem entrar no tabernáculo. Então diz assim, que essas 10 cortinas seriam como? De linho, né? Que é um tecido nobre. Linho retorcido. Há uma diferença entre linho fino e linho retorcido. O linho fino é um tecido delicado. O linho retorcido já é o linho, mas só que ele já é rústico, né? É um tecido mais rústico, não é tão delicado como o linho fino. O linho retorcido já é um pouco mais rústico. E deveria ser feito com esse linho retorcido, que é um pouco mais resistente e rústico. Então a gente vai ver que era algo bem trabalhado, era um bordado ali bem feito, né? E diz aqui, além desse linho retorcido, né? Desse linho rústico, você vai pegar também estofa azul, né? Estofo púrpura e estofo carmesim. Então, o que é estofo? Estofo é um tecido encorpado, é um tecido mais grosso, mais resistente, né? Mas também mais confortável, né? Igual a gente vê estofado de sofá, né? É fofinho, né? Existe, por exemplo, estofo de algodão, né? Estofo de seda, de várias coisas. Então, o estofo faz o tecido ficar um pouco mais macio, né? Mais confortável. Então, aqui era para eles pegarem também estofo azul, de cor azul, estofo de cor púrpura, né? Púrpura era roxo. E estofo de carmesim. Carmesim é vermelho. E eram cores muito raras. Púrpura e carmesim eram cores muito raras, né? Azul também. Então, a gente vai ver como que era isso. E diz aqui, com querubins as farás de obra de artista. Então, o que eles iam fazer? Eles iam, nessa primeira camada da cortina, na primeira cortina, eles iam pegar 4 tipos de tecidos, né? Não seria só um. Eles iam bordar esses tecidos, iam fazer desenhos, né? Imagina que bonito. Eles iam desenhar querubins nesse tecido, né? E o tecido seria como? Seria com um linho rústico, que é esse linho retorcido, né? Seria linho retorcido com o estofado azul, com o estofado púrpura e com o estofado carmesim. Eles iam pegar esses 4 tecidos e eles iam bordar, fazer um trabalho ali, né? Para colocar querubins, imagens de querubins ali, conforme a que Moisés viu, né? Porque tudo isso Moisés está vendo ali. Deus está mostrando tudo aquilo para que Moisés replique o que está vendo, né? Então, aqui diz, e a farás de obra de artista, ou seja, você vai fazer bem feito, né? Você vai fazer como um bordador que faz bem feito, é isso que está dizendo. Tem uma observação muito interessante sobre o carmesim, que eu achei que nos leva a Cristo, nos aponta a Cristo. É em um livro. Eu peguei aqui até esse livro e eu gostaria de fazer menção. É curtinho, eu vou ler esse livro pra gente, é curtinho. Pra quem quiser procurar depois, né? O livro não é em português. Eu pus aqui o nome em português, mas não é em português, é em inglês o livro. Mas eu coloquei aqui em português, né? O nome, mas o nome é em inglês. Mas em português seria o quê? Base Bíblica para a Ciência Moderna, é o nome desse livro. O livro é de Henry Morris, né? É de 1985 esse livro. Eu peguei esse trechinho que eu vou ler aqui agora da página 73. Quem tem a Bíblia
interlinear, né, com a tradução Strong, vai conseguir alcançar esse texto aqui também, porque eu, na verdade, peguei pela minha Bíblia, que tem a tradução do Strong. Então, tem esse trecho desse livro, eu achei muito legal que está escrito, então eu vou ler para vocês. Diz assim: a lagarta aqui vai falar sobre a cor carmesim, como era difícil de ser achada e porque só reis tinham, né? Existe uma explicação. E essa explicação nos leva a Cristo. É incrível como parece com o que Cristo faz, a explicação. Diz assim: a lagarta, Cocos ilicis, quando a fêmea da lagarta escarlate, a gente vai ver que carmesim e escarlate são usadas com o mesmo sentido, né? Então, carmesim e escarlate é a mesma coisa. É o nome da lagarta, né? Essa lagarta. Aí diz aqui: quando a fêmea da lagarta escarlate estava pronta para desovar, né? Para soltar os ovos dos filhotes, ela prendia o corpo dela ao tronco de uma árvore, né? Essa lagarta. Ela fixava-se de uma maneira tão firme naquele tronco daquela árvore que ela não saía mais daquele tronco. A gente vai ver que ela morre no tronco. Ela morre no tronco para dar vida às larvas dela, né? Para dar vida aos ovinhos dela. A gente vai ver que ela faz isso, para que ela morre fixada no tronco para poder dar vida aos filhos dela. Então, isso vai nos levando a Cristo. A gente vê que extraordinário o que está escrito aqui. E diz assim: os ovos depositados por baixo do seu corpo, por baixo do corpo da lagarta, era desta forma protegidos, né? Então, ela se fixava de uma forma tão intensa naquele tronco daquela árvore, que ela morria naquele tronco daquela árvore, se fixando para dar vida aos filhos dela. Então é isso que ela fazia. Aí diz aqui: os ovos depositados por baixo de seu corpo era desta forma protegidos até que as larvas fossem chocadas e fossem capazes de assumir o seu próprio ciclo vital. Aí a mãe lagarta, que havia feito esse sacrifício, esse trabalho, né, de se fixar com força ali naquele tronco, ela morria nesse trabalho de dar vida aos seus filhos, ela morria. Aí diz assim: quando ela morria, saía dela um fluido carmesim que manchava o corpo dela, e a madeira toda ficava manchada também. E a gente vai ver que a Bíblia também usa esse termo carmesim para falar de sangue, porque era um vermelho, é uma cor vermelha, né? Então aqui quando ela morria, saía esse fluido dela, dessa cor. E eles conseguiam alcançar essa cor pegando esse fluido dela, então não era qualquer coisa. Por isso que só reis tinham, né? Essa cor, roupas dessa cor, né? Tecidos dessa cor. Porque era difícil, era um trabalho dificultoso, né? Então aqui diz: dos corpos mortos destas lagartas escarlates, né? Aqui, quando a mãe morria, o fluido carmesim manchava seu corpo e a madeira em volta dela. Aí diz aqui: dos corpos mortos destas lagartas escarlates fêmeas, eram extraídas as tintas da antiguidade de cor escarlate, que também é a cor carmesim, né? Então, a gente observa como era difícil, né? O processo, por isso que era algo caro e era só rei que tinha essa cor, né? Você não encontrava um pobre com cor carmesim, eram pessoas nobres que tinham essa cor porque tinha esse trabalho, né? Para conseguir. Aí diz aqui: que ilustração, ainda lendo esse livro que eu mencionei para vocês no início, que tem a citação nesse dicionário Strong que eu falei para vocês. Que ilustração isso nos dá acerca de Cristo? A paz, boa noite. Igreja, Ministério Transformador pelo Espírito Santo, né? Amém. Aí diz assim: que ilustração isso nos dá acerca de Cristo, morrendo no madeiro, derramando seu precioso sangue para que conduzisse muitos filhos à glória, né? Então a gente encontra isso em Hebreus 2:10. Ele morreu por nós para que pudéssemos viver por meio dele. O Salmo 22,6 descreve Jesus como verme, né? E a gente lembra que aqui era uma lagarta, né? Que dava essa cor escarlate era tirada dessa lagarta, essa cor carmesim, né? Descreve Jesus como verme, nos apresenta-nos este quadro de Cristo. Então a gente vê que extraordinário, a gente vai ver, né, que na verdade o tabernáculo nos aponta a Cristo, né? Nos apontava a Cristo. E aqui também essa cor carmesim, né? Você vê quão extraordinário que era para se obter essa cor carmesim, como isso aponta a Cristo, né? Eu achei muito interessante isso.
que essa lagarta, ela se pendurou, quando ela via que estava realmente com os ovinhos ali já para desovar, né? Ela se pendurava ali no tronco da árvore, então fazia um esforço, não saía mais dela, e ela morria no tronco para dar vida aos seus filhotes. Então é algo extraordinário, né? Então agora a gente vai falar sobre o versículo 2. Agora no versículo 2 vai ser falado sobre a medida de cada cortina, né? Aqui vai ser falado sobre a medida da primeira cortina. São 4 cortinas. A gente vai ver que a primeira cortina é uma medida menor. A primeira cortina é um pouquinho menor do que as outras, né? A primeira cortina é a cortina mais trabalhada, né? Mais bem trabalhada, que é a cortina bordada com querubins. Então agora vai falar qual é a medida dessa cortina. Essa cortina, ela tinha um comprimento, né, de 28 côvados. A gente lembra que côvado é a medida do dedo médio até aqui o cotovelo, né? Então, é do dedo médio até o cotovelo, é um côvado. Cerca de 45 centímetros, né? Então, seriam 28 côvados de comprimento, né? E a largura, aqui ele tá falando sobre cada cortina. A gente lembra que são 10 cortinas. Eles vão emendar as cortinas, daqui a pouco a gente vai entender. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês um trabalho visual aqui, que tem uma impressão que eu fiz para vocês entenderem mais fácil. Mas aqui ele tá falando sobre a medida de uma cortina. São 10 cortinas que vão ser feitas na primeira camada. Então, uma cortina teria 28 côvados de comprimento e 4 côvados de largura. 4 côvados de largura dá 1,8 m, né? 1,8 de metros, é 1,8 m. Aí, aqui a gente consegue ver, né, que isso é uma cortina. Na verdade, são 10 cortinas a serem feitas, né? Então, se uma cortina, a largura de uma cortina é 1,8, 10 cortinas dá o quê? 18 metros, né? Porque são 10 vezes 1,8. Então, dá 18 metros de largura da cortina, da primeira cortina. Então, aqui eu coloquei as medidas, ó, de comprimento, a cortina, todas as cortinas têm o mesmo comprimento, né? E a mesma largura, porém as larguras a gente vai ver que elas vão ser emendadas, né? Vai ficar sendo emendada, então ela vai virar um tamanho só. Só que o comprimento é sempre o mesmo, né? O que vai sendo anexado é a largura dela. Então, o comprimento é a altura dela, a altura não vai mudar, a largura vai mudar, vai aumentando. Então, aqui diz assim, o comprimento, né, eu fiz os cálculos, o comprimento de 28 côvados dá 12 metros, né, 12,6 metros dá 28 côvados. Então, esse era o tamanho da primeira cortina, né, o comprimento da primeira cortina. A gente vai ver que o tamanho dela, o comprimento dela era um pouquinho menor, as outras terão um comprimento um pouco maior. A largura dela, né, de uma cortina apenas, era 4 côvados, que equivale a 1,8 metros. Só que vão ser anexadas, né? As 10 cortinas vão ser anexadas, então vai dar um todo de 18 metros de largura. O comprimento não muda, porque não é o comprimento que vai ser anexado, né? Então, o comprimento de todas vai ser 12,6. Então, o comprimento não muda, vai ser 12,6. Só que a largura vai mudar, né? De 1,8 de uma cortina, vão ser anexadas 10, então vai virar 18 metros. Então, vai ser 12,6 por 18 metros, né? Então, vão ser 18 metros de largura por 12,6, né? Ali de lado, porque a gente lembra que a gente está falando sobre um tabernáculo, né? Vai ser um tabernáculo assim criado, né? Como se fosse, por exemplo, uma casa, a gente vendo hoje, né? Um retângulo, né? Um retângulo grande. Então, esse 12,6 vai ser passado, né? De um lado até o outro, né? Não da largura, né? A da largura é esse espaço de 18 metros. Então, daqui a pouco eu vou mostrar na lousinha que eu escrevi para ficar mais fácil. Então, vão ser 18 metros de largura nessa cortina e 12,6 de um lado ao outro. Aí, continua aqui no versículo 3. 5 cortinas serão ligadas umas às outras. E as outras 5 também ligadas umas às outras. Então, eles vão criar 2 grupos. A gente lembra que eram para fazer 10 cortinas. Então, eles fizeram 10 cortinas. Cada cortina tinha 12,6 metros de comprimento e 1,8 de largura. Então, o que eles vão fazer? Eles vão começar a unir a largura com a largura de outra cortina. Então, essa largura que antes era 1,8, como vai ser emendada, ela vai aumentando, né? Vai aumentando, vai dobrando. Então, vão ter 2 grupos de união. Eles vão unir 5 cortinas e 5 cortinas. Vão ter 2 grupos de 5 cortinas.
os 5 grupos de cortina, o comprimento não vai mudar, a gente já viu, é o mesmo comprimento, porque o comprimento não é o que vai ser emendado, né? Então, o comprimento vai ser 12,6, mas a largura das 5 sozinha seria 9 metros. Então, uma vai ter 9 metros de largura, a outra vai ter 9 metros de largura. Daqui a pouco a gente vai ver que elas vão se unir. Eu vou mostrar também daqui a pouquinho no trabalho que eu peguei aqui. Elas vão se unir e vão criar o quê? 18 metros de largura. Agora falando pode ser um pouco complicado do jeito que eu tô falando, mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a imagem que eu imprimi e vai ficar mais fácil de entender. Então, no versículo 4 diz assim: farás laçadas de estofa azul na orla da cortina. Então, o que você vai fazer? Você vai unir 5 cortinas, né? 2 grupos, 5 cortinas e um outro grupo de 5 cortinas, né? Você pegou o linho rústico, né, que era o linho retorcido, pegou o estofo azul, pegou o estofo púrpura, pegou o estofo carmesim. E você trabalhou a cortina desenhando querubins bem bonito lá, um trabalho de artista, né, Deus falava. Terminou a cortina no tamanho que ele falou, que era 12,6 metros de comprimento e de 1,8 de largura. Você terminou, você vai começar a emendar uma largura na outra. Então, você vai anexar 5 cortinas, né? E num outro grupo vai anexar mais 5 cortinas. Então, você vai ficar com um grupo de 9 metros de 5 cortinas que foram anexadas e outro grupo de 9 metros de 5 cortinas que foram anexadas. O que você vai fazer agora? Deus manda unir esses 2 grupos. Como? Criando laçadas. Eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, como que faz? No final de cada uma dessas cortinas, né, das 5 e das 5, você vai criar laçadas. Então, você vai criar laçada de um lado e laçada de outro, uma laçada apontando para o outro lado, porque você vai passar um gancho entre elas para unir uma ponta na outra. Quer ver? Deixa eu já pegar aqui para mostrar para vocês. Aqui. Ó, dá para todo mundo ver. Então, era assim que estava sendo falado. Aqui em cima são as laçadas. Essa parte azul aqui, ó, são as laçadas que tinham que ser feitas, estão vendo? Você tinha que fazer essa laçada de um lado e essa mesma laçada desse outro lado. Então, você fazia uma laçada desse lado e uma laçada desse outro lado. Só que a laçada não une um ao outro, né? Então, a gente vai ver daqui a pouco na Bíblia que vai falar que tinha que criar um gancho de ouro. E esse do meio aqui é o gancho de ouro. E esse gancho de ouro aqui do meio é o que vai unir essa laçada com essa laçada. Você vai pegar essa laçada, vai unir com esse gancho de outro, essa outra aqui de baixo. E quando você unir esse lance de ouro, vai ficar assim, ó. Aqui é um pedaço de cortina unido a outro pedaço de cortina. Eles vão ficar assim. Aqui são 5 cortinas unidas, né? E aqui mais 5 cortinas unidas. Depois que você uniu 5 cortinas, mais 5 cortinas, você vai unir as 10 cortinas dessa forma. Unir um grupo e outro grupo dessa forma aqui, né? Então, vai ficar esse grampo aqui dourado e esses laços aqui, né? Então, a gente vai ler sobre isso agora. Diz assim... Versículo 4, farás laçadas de estofa azul, que são essas laçadas aqui, ó, de estofa azul, ó, na orla da cortina extrema, ou seja, na orla do final. Terminou toda a junção lá, né, das 5 que você juntou, era 1,8 de largura, né, a gente lembra, é 12,6 de comprimento e 1,8 de largura. Então, se você junta as 5 ali, você ficou com 9 metros. Aí tá falando para você pegar a extremidade do primeiro agrupamento e unir a extremidade do outro agrupamento desta forma, né? Então diz, é igual modo fará no segundo agrupamento. Aí no versículo 5 diz sobre essa junção aqui do dourado. 50 laçadas você fará numa cortina. Então você vai fazer 50 dessa parte azulzinha aqui, ó. Desses laços aqui. Faria 50 deles na cortina. Aí diz, e 50 na outra cortina, né? 50 em uma cortina e 50 na outra cortina para você poder juntar as cortinas. Aí diz aqui, as laçadas serão contrapostas uma à outra, ou seja, é para cá, né? Você vai colocar a abertura para cá e fechado para lá. Para quê? Para você poder colocar um gancho e unir as duas partes. Aí diz no versículo 6,
fará 50 colchetes de ouro, que é essa parte aqui, ó. Esse ourinho aqui no meio. Esse ourinho aqui no meio são 50 colchetes que tem que ser feitos. Aí vai fazer 50 desses colchetes, vai pegar esse colchete e vai passar em laçada por laçada para unir elas. Quando você unir, vai ficar assim, né? Então elas ficam assim unidas. Vão ficar aqui no final assim unidas. Aí diz assim no versículo 6, então, né? Fará 50 colchetes de ouro, que são esses colchetes, com os quais prenderás as cortinas uma a outra, né? Então, você vai pegar uma extremidade de 5 com outra extremidade de 5 e pelo colchete você vai conseguir unir elas. Aí diz aqui, então, e o tabernáculo passará a ser um todo, né? E o tabernáculo vai ser uma coisa só, unindo as duas cortinas. Aí diz aqui no versículo 7, farás também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. Aqui agora é outra cortina. Então, a gente terminou a primeira cortina. Eu vou mostrar aqui. O tabernáculo, né, é assim, é desse tamanho, é bem grande. Então, o que que acontece? São 4 panos que vão ter aqui. Daqui a pouco eu vou explicar aqui o espaço aqui dentro. Eu vou explicar por causa do santo lugar, o santo dos santos, eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Então, são 4 cortinas que vão cobrir isso daqui, né? Vão ter 4 coberturas em cima disso daqui. Então, deixa eu ver aqui. Aqui, por exemplo, mostra bem. Essa primeira cortina aqui é essa cortina trabalhada que a gente acabou de falar. Ela é a primeira cortina. É a cortina que fica ali direto, né? Quando você entra no tabernáculo, você veria essa cortina. Porque é a primeira cortina quando você entra no tabernáculo, é essa. É a mais bem trabalhada. Dentro do tabernáculo, o lugar era lindo. O aspecto era lindo do lugar. Mas por fora era feio. A gente vai ver que era feio por fora. Quem olhava por fora ia achar feio. Mas quem entrava no tabernáculo era lindo por dentro, né? Mas por fora era feio, o aspecto era feio. A gente vai ver isso. Agora vai falar sobre a segunda cobertura, né? Então tem a primeira cobertura, que é essa cobertura mais simples. A gente vai ver que essa cobertura ela não ia até o chão, então ela ficava um espaço aqui do tabernáculo em aberto, né? Tinha um espaço aqui em aberto que a segunda vai cobrir esse espaço que ficava em aberto. Essa segunda agora vai cobrir. Então a primeira ela não encostava no chão, era uma coisa mais delicada que não cobria o chão, né? E ela era rente o tamanho aqui realmente do tabernáculo. Aí agora a gente vai estudar sobre a segunda cortina. A segunda cortina é a de cabra, né? A cortina aqui de pelos de cabra, que Deus havia falado para Moisés pegar todo o pelo de cabra que o povo desse ali como oferta, né? Então diz assim no versículo 7, farás também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas você fará. Então agora a gente vai ver que a segunda cortina é maior do que a primeira. A primeira cortina que a gente viu era aquela mais delicada, né? Era feita com tecidos, era feito com bordado, se desenhou querubins nessa cortina. Então, era uma cortina muito mais trabalhada, muito mais bonita. Era a primeira cortina, que ficava... o visual lá de dentro era o visual dessa cortina, né? Dessa primeira cortina. A segunda cortina já é uma cortina de pelo de cabra. Então, essa segunda cortina, né? Ela vem um pouco maior do que a primeira. A gente lembra que a primeira são 10 cortinas. A gente ia juntando 10 cortinas em 2 grupos de 5. Agora são 11 cortinas. A gente vê que tem uma cortina a mais. Então, realmente, a gente vai ver que ela é maior. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui na minha lousinha para mostrar que ela é maior. No versículo 8 diz, o comprimento de cada cortina será de 30 côvados. A gente já vê que ela é maior. Até de comprimento, porque a anterior, a primeira cortina mais trabalhada, né, que é aquela bordada, são 28 côvados, né? Essas são 30 côvados. Então, realmente, ela tem 2 côvados a mais, essa de cima, né? Cada côvado é 45 centímetros, a gente lembra. Então, essa tem 90 centímetros a mais de comprimento, essa cortina. E a largura dela é igual. É 4 côvados, é igual a outra. A outra também, a largura era o quê? 4 côvados de uma cortina, né? Então, era 1,8. Porém, essa tem 11 cortinas. Essa vai ter uma cortina a mais. Ou seja, essa tem 1,8 metros a mais. Então, essa cortina agora, a segunda cortina, vai ter de comprimento
né? O comprimento é aquele que a gente lembra que aqui, deixa eu ver, aqui, por exemplo. Aqui é o comprimento, né? Aqui é o comprimento. Então, aqui de comprimento, essa cortina agora teria 30 côvados de comprimento. Ah, de comprimento não, gente, desculpa. Comprimento é daqui pra cá, ó. É a largura. Sabe, de uma ponta para outra. Então, aqui, ó, de um lado para o outro é o comprimento. Então, aqui agora ela tem 30 côvados de comprimento. O comprimento não muda. Você vê que as emendas estão aqui, ó. Aqui é uma cortina, aqui é outra cortina, aqui é uma cortina, aqui é outra cortina. São as emendas, tá vendo? Então, a largura é emendada, a largura é isso daqui. Então, cada cortina aqui é 1,8 metros. Daqui para cá é o comprimento. Essa de baixo, a gente acabou de ver que o comprimento dela é 28 côvados. Então, daqui para cá, ela tem 28 côvados, que dá, a gente viu, 12,6, né? E essa de agora, ela tem 30 côvados. Essa segunda aqui, ela tem 30 côvados. Da onde? Daqui aqui até aqui, passando até a outra ponta, né? Até o outro lado. Então, daqui até o outro lado são 30 côvados, essa segunda. Então, ela tem 1,8 metros a mais de largura, porque ela vai ter uma cortina a mais. Aqui, essa de baixo tinha 10 cortinas emendadas, né? São 10 cortinas emendadas desse jeito, né? Aqui, uma indo na frente do outro. Então, são 10 cortinas. Essa de pelo de cabra, ela vai ter 11 cortinas. Então, assim, você vai observar que ela vai ter uma cortina a mais. Então, ela é 1,8 metros assim, né? Maior, de largura, né? Aqui é a largura maior. E aqui, de comprimento, ela é 90 centímetros maior. A gente vai ver que vai ficar 45 centímetros para um lado e 45 centímetros para outro lado, que seria um côvado para esse lado e um côvado para outro lado. E esse côvado que vai sobrar desse lado e o côvado que vai sobrar do outro lado é o que vai cobrir o tabernáculo, porque essa primeira não cobria o tabernáculo embaixo. Então, essa primeira deixava um espaço aqui de um côvado, né, pelo menos. E essa outra que foi feita agora, a segunda, de pelo de cabra, ela vai cobrir esse espaço de um côvado de um lado e espaço de um côvado do outro lado que vai ter aqui no tabernáculo, né? E aqui é a largura, aqui é o comprimento. Daqui para cá é o comprimento e aqui para cá é a largura. Então, agora no versículo 8 diz assim: o comprimento de cada cortina será 30 côvados. Então, o comprimento não muda. Toda cortina vai ter 30 côvados, né? É igual essa daqui. Toda cortina tinha 28 côvados. O comprimento não muda. Vai ser 28 côvados, 28 côvados. E a largura dessa daqui era 1,8. Então, era 1,8 côvados de largura e 28 côvados de comprimento da primeira cortina. Essa segunda cortina é a mesma largura da primeira. A gente vê aqui, ó, nesse trabalho que eu peguei na internet, tá bem feito, ó. Dá pra até ver que é o mesmo tamanho, ó. Aqui você observa que aqui e aqui é o mesmo tamanho, né? Então, essa segunda é a segunda cortina de pelo de cabra. Você observa que o tamanho é o mesmo, ó. Aqui é o tamanho equivalente a esse tamanho da primeira. Então, aqui é 1,8 côvados e aqui é 1,8 côvados também. Aqui de comprimento é 30 côvados, enquanto aqui de comprimento é 28 côvados. Então, diz assim no versículo 8: o comprimento de cada cortina será de 30 côvados e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas serão de igual medida, né? Então, vão ser todas na mesma medida. A anterior eu falei que o comprimento, né, essa primeira, o comprimento dela é de 12,6 metros. Essa segunda, né, o comprimento, por ser 30 côvados, são 13,5 metros, ou seja, 2 côvados a mais, 90 centímetros a mais, né, essa segunda. De largura, essa vai ter 11 cortinas, né? Então, são 11 cortinas. Cada cortina é 1,8 metros. Então, essa de largura vai ter 19,8 metros. Tem 1,8 metros a mais do que a primeira cortina. Então, ela é um pouquinho maior. Aí, no versículo 9 diz: ajuntarás à parte 5 cortinas entre si. Então, agora a gente lembra que a segunda
cortina, que é a de pele de cabra, né? São 11 cortinas. Então, não dá para formar 2 grupos de 5. Então, o que vai acontecer agora? Vai ser formado um grupo de 5 cortinas e um grupo de 6 cortinas. Então, não tem como formar par, porque é um número ímpar, né? Então, vai formar um grupo de 5 e um grupo de 6 cortinas. É isso que vai dizer agora no versículo 9. Diz assim, ó, ajuntarás a parte, né? Vai separar, né? 5 cortinas, você vai juntar, vai fazer a união de 5 cortinas, né? E vai unir também as 6 outras cortinas. Então, vão ficar 5 cortinas unidas e 6 cortinas unidas. E a sexta cortina, que é a que vai sobrar, porque são 5 cortinas, mais 5, 10, tá sobrando uma. Então, essa que sobrar, o que você vai fazer? Metade dela, ou seja, 2 côvados. Uma cortina, a gente lembra que tem 4 côvados, né? Então, 2 côvados você vai jogar sobre a frente da tenda. Então, vai ficar caidinho ali sobre a frente da tenda, meio côvado. Eu acho que tem aqui um que eu imprimi para mostrar para vocês. Ó, esse é pequenininho, deixa eu mostrar esse grande. Aqui, por exemplo. O que acontece? Aqui, a segunda cortina é maior do que a primeira. A primeira cortina não tinha sobra, né? A primeira cortina dava justinho no tabernáculo, pelo que parece. A segunda tá sobrando uma cortina inteira. E uma cortina inteira são 4 côvados, o que equivale a 1,8 metros, né? Então, o que Deus está falando? 90 centímetros vai ficar na parte da frente caído e 90 centímetros vai ficar na parte de trás do tabernáculo caído. Porque, na verdade, 90 com 90 dá 1,8 metros, né? Então, Deus vai falar, metade da cortina que tá sobrando você vai deixar caída na frente do tabernáculo, metade da cortina que tá sobrando você vai deixar caída atrás do tabernáculo. Então, é isso que vai acontecer com essa sexta cortina, que é a cortina que tá sobrando, né? Isso que vai acontecer. Vai ficar metade dela na frente do tabernáculo e metade dela na parte de trás do tabernáculo. Aí diz assim no versículo 9, ajuntarás à parte 5 cortinas entre si, e de igual modo as 6 restantes, a sexta das quais dobrarás na parte dianteira da tenda, né? Então, a sexta cortina que é a que sobra, né? Porque a gente lembra que aqui é um número ímpar, são 11 cortinas, então tem uma cortina a mais. A gente lembra que o tabernáculo é o tamanho de 10 cortinas, porque a primeira cortina era o tamanho de 10 cortinas, né? E as 10 cortinas, cada cortina é 1,8 metros. Essa segue o mesmo tamanho, 1,8 metros, porém tem uma cortina a mais, então tem 1,8 metros a mais. Então, Deus fala o quê? Tem 1,8 metros a mais, então divide esse 1,8 em 2, né? Divide essa cortina em 2, né? Então, vai ficar metade dessa cortina que tá sobrando na frente e metade dessa cortina que tá sobrando na parte de trás do tabernáculo. Agora, no versículo 10. Fará 50 laçadas. Agora a gente vai falar sobre aquelas laçadas. Aquelas laçadas que a gente viu que foram feitas na primeira, a gente vai ver que são feitas agora também. Então, são essas mesmas laçadas. O versículo 10 fala sobre essas mesmas laçadas que a gente viu agora há pouco da outra. Então, vai ser feito também. Nessa cortina, na segunda cortina, que é a cortina de pele de cabra, vão ser feitas também essas laçadas contrapostas, né? Uma contra a outra. Vai ter esse gancho de ouro, né? Que vai unir as 5 cortinas com as 6, né? Porque a gente lembra que tem 6 cortinas aqui e aqui tem 5 cortinas. Então, vai unir as 5 cortinas com as 6 cortinas assim, igual a gente viu da outra vez. É a mesma coisa que vai acontecer agora. Aí diz assim no versículo 10. Farás 50 laçadas na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento, né? E 50 laçadas na orla da cortina extrema do segundo agrupamento. Então, agora a gente vai pegar as 5 cortinas e as 6 e a gente vai unir dessa forma que eu mostrei aqui com esses ganchos, né? Vai fazer as laçadas, uma contraposta à outra, e vai fazer o gancho unindo uma cortina a outra. Aí no versículo 11 diz, farás também 50 colchetes, né, que são esses daqui que eu mostrei para vocês agora, né, que a gente já havia falado, colchetes de ouro. Farás também 50 colchetes, é de bronze, eu falei de ouro, mas é de bronze, tá escrito aqui no versículo 11. Farás também 50 colchetes de bronze, né, e meterás os colchetes nas laçadas e ajuntarás a tenda, né, para que venha a ser um todo, e vai ser um todo só. Aí no versículo 12 diz, a parte que restar da cortina, qual parte? A gente lembra que metade da cortina que sobrou
Deus mandou colocar na frente do tabernáculo caído. Então, 90 centímetros que sobrou da metade, né? Uma cortina é 1,8 metros. Então, metade de uma cortina é 90 centímetros. Então, 90 centímetros ficou caído na frente do tabernáculo. Vai sobrar mais 90 centímetros. Então, agora no versículo 12, Deus vai falar o que é para fazer com esses 90 centímetros que vai sobrar também no final. Aí Deus diz no versículo 12, e a parte que restar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobrar, ela deve pender sobre o final do tabernáculo, né? Então, sobre as costas do tabernáculo deve ficar essa que sobrar, né? Então, a gente lembra, né, aqui, essa não é a segunda, a gente vai ver que essa, na verdade, é a última cortina, mas eu tô só dando um exemplo agora para vocês. Sobraria aqui, né, 90 centímetros, deixa caído na frente. Sobrou 90 centímetros, deixa caído atrás. É isso que Deus está falando aqui, né? Então, aqui, a gente vai ver que existem ainda mais cortinas. São 4, né? A gente só viu 2, né? São mais coberturas ainda, né? São 4 coberturas que vão ter no tabernáculo. A gente já viu sobre 2 coberturas, agora a gente vai ver sobre mais 2 coberturas que vão ter. Aí no versículo 13 diz: o côvado de um lado e o côvado do outro lado, do que sobejar no comprimento. O que acontece aqui? A gente lembra que essa segunda aqui de pele de cabra, né, pelo de cabra, o comprimento dela é maior. A gente lembra que a primeira, que é a bordada, bonitinha com querubim, tinha 28 côvados de comprimento. Essa segunda tem 30 côvados de comprimento, então tem 2 côvados a mais. Tem 2 côvados sobrando da primeira. Então, agora Deus fala o que é para fazer com esses côvados que estão sobrando. Tem 2 côvados sobrando, né? 45 centímetros, um côvado, mais 45 centímetros. Tem 90 centímetros sobrando. Então, Deus fala o que é para fazer com esses 2 côvados sobrando. Ele diz no versículo 13: o côvado de um lado e o côvado de outro lado, do que sobejar no comprimento das cortinas da tenda, penderão de um e de outro lado do tabernáculo para o cobrir. Então, o que Deus está falando? Essa de baixo não tinha coberto o tabernáculo. Ela era menor. Então, ficou um espaço aqui embaixo aberto, né? Sobre o tabernáculo. Dava para se ver ali o tabernáculo. Porque essa primeira bordada, né? Deixou um espaço aqui. A gente lembra que essa daqui era a primeira, uma indicação realmente espiritual elevada, era uma indicação do céu, né? Tinha até desenhos de querubim, tudo. Então, ela não ia ficar próxima da terra para pegar poeira, sujeira, né? Então, ela ficou bem elevada da terra. Então, agora a segunda, que é a de pelo de cabra, ela vai cobrir esse espaço que ficou da primeira, né? Então, ela vai ficar um côvado cobrindo desse lado aqui para não aparecer, né? Para cobrir essa parte que ficou exposta do tabernáculo, e um côvado do outro lado aqui, né? Então, ela vai cobrir esse lado e cobrir o outro lado com esse um côvado que sobra. Aí diz no versículo 14: também farás de peles de carneiro tingidas de vermelho uma coberta para a tenda e outra coberta de peles finas. Então, agora ele está falando sobre mais 2 cobertas, né? Então, são 4 coberturas sobre o tabernáculo. São 4 que tem. Tem a primeira, que é de bordado, mas bem trabalhada, né? Que é bordado manual, feito com trabalho artístico, né? Que tem querubins desenhados, então essa é a primeira. A segunda é do pelo de cabra. Agora tem a terceira. A terceira diz aqui, né? Com pele de carneiro tingida de vermelha, né? Vermelho. Não é pele de carneiro normal, você tem que tingir de vermelho a pele de carneiro. Então, isso nos indicava já, né? A gente lembra que tudo que está no tabernáculo nos indica a Cristo, né? Nos aponta a Cristo, né? Então, aqui é uma pele de um carneiro, né? Uma pele de um cordeiro, mas com sangue, né? Um vermelho, tem que estar tingida de vermelho, né? Então, essa é a terceira camada. Não diz, a gente vai observar que não tem os tamanhos da terceira e da quarta cortina. Provavelmente devem ser o tamanho da segunda, né? Então, deve seguir o tamanho da segunda cortina, que é do pelo de cabra ali, para cobrir todo o tabernáculo. A primeira cortina que devia ser a menor, porque é a cortina que inspira sobre o céu, né? Você entraria no tabernáculo e você teria consciência que ali foi inspirado no céu, né? Então, ela não encostaria no chão, realmente não estaria exposta ali a poeira, né? Esse tipo de coisa. Então, por isso que ela foi mais elevada, realmente parece. Então, são 4 cortinas. Agora, eu vou mostrar um outro trabalhinho aqui para vocês. Então, aqui é o tabernáculo, ó. É o tabernáculo.
Aqui a gente vai ver depois que vai ter uma cortina específica para frente, né? Não é ainda a hora da gente ver, mas aqui é uma cortina específica. Aqui, né, são 4 cortinas que há. Então, a primeira cortina é a cortina de linho fino, né? A cortina de bordado, que a gente viu que tem querubim, que tem os desenhos, né? Que são 4 panos, 4 tecidos, né? A gente viu o estofado azul, o púrpura, o carmesim e o linho retorcido. Não é linho fino, é linho retorcido, né? Então, é nesse primeiro aqui que a gente vê o desenho. A segunda camada, que é maior do que a primeira, é de pele de cabra, né? Que cobre a primeira. Cobre nos lados, a primeira aqui dos lados, e cobre um pouco da frente, 90 centímetros à frente e 90 centímetros atrás, né? E 45 centímetros de um lado e 45 centímetros do outro. Então, a pele de cabra, a pele de carneiro, né? Tingida de vermelho. E acima tem algumas bíblias que tá escrito texugo, né? Mas minha Bíblia, né, é versão Almeida Revista Atualizada. A minha Bíblia tá escrito peles finas, né? Mas, na verdade, é uma pele de animal marítimo. Então, essa última camada é uma pele de animal marítimo. Qual é o intuito dessa última camada com pele de animal marítimo? É por causa de chuva, né? Então, você vai revestir com uma pele de animal marítimo para que, em tempo de chuva, né, protegesse o tabernáculo, era essa a intenção. Então, é uma pele de um animal marítimo. Então, a última camada é da pele de um animal marítimo. Então, são 4 camadas que tinham, né? Então, eu tô explicando bem porque a gente já vai passar para outro ponto. Então, aqui são 4 camadas que tinham certinho. Então, a primeira camada é aquela bordado mais trabalhado com querubim, a segunda é a pele de cabra, né? Que já é maior do que a primeira, vem 45 centímetros a mais de um lado e do outro, e na frente vem 90 centímetros a mais e atrás 90 centímetros a mais. Depois vem a pele de carneiro tingida de vermelho do mesmo tamanho da pele de cabra, e a última é a pele de um animal marítimo, também do mesmo tamanho dessas duas anteriores, né? A menorzinha que tem é a primeira, né? Que é a mais bem trabalhada, é a menorzinha. Antes de ir no versículo 15, deixa eu só ver que eu deixei aqui anotado uma passagem. Aqui. Eu deixei anotado uma passagem aqui, eu vou falar agora para vocês, já havia até esquecido. O que acontece? A gente lembra que essa primeira camada era linda, né? A primeira camada tinha desenho de querubins, era bem trabalhada, né? Com 4 tecidos, então era uma coisa bem trabalhada essa primeira camada. Dentro do tabernáculo era lindo. A gente vai ver, daqui a pouco eu vou mostrar como era dentro do tabernáculo. Dentro do tabernáculo era lindo, mas fora era feio. O aspecto de fora era feio. O aspecto de fora era assim, né? Era um tecido assim, né? A gente lembra que era uma pele de um animal marítimo, então era feio, fora era feio. Quem olhasse de fora do tabernáculo, né, ia ver uma aparência feia, mas dentro ele era muito bonito. Aí a gente encontra o que? O que nos remete, né, à passagem de Isaías, é um versículo só, eu vou ler rapidinho. É assim, Isaías 53, versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então, isso é uma passagem que fala de Jesus, né? Que Jesus, não havia nenhuma beleza ali, né? Mas ele fez, era precioso, fez algo incrível por nós. Mas quem olhava não tinha nenhuma beleza aparente, né? Então, nos remete muito a Cristo, né? A gente lembra até, inclusive, né, quando Cristo vier, vai falar assim, mas da Galileia, né, os judeus, quando eles esperavam a vinda do Messias, a gente vai ver mais pra frente, né, a gente vai ver que vai existir uma diferença entre, vai ter judeus, samaritanos, né, na época da evangelização dos gentios, né, vão ter uns judeus judaizantes, né, que vão querer impor aos gentios os costumes judeus, a lei judia, né, tudo isso. Então, a gente vai ver isso bem mais pra frente, né? Então, realmente... eu até esqueci, tava falando um negócio, perdi o raciocínio aqui agora, gente. Então, a gente vai ver isso mais pra frente só, né? Mas, agora eu lembrei. Então, tem um trecho, né, que fala mais pra frente, né? Jesus Cristo vem, né, filho de um carpinteiro, e se apresenta, e ninguém acredita que ele é um Messias, né? Fala, ele é filho... Mas esse não é o filho da Maria, não é o filho de José? Ele é carpinteiro, né? E de onde ele vem, né? Ele vem da Galileia. Então, eles achavam que de onde ia vir?
de Jerusalém, não ia vir da Galileia, né? Galileia era um lugar que eles menosprezavam, né? Então era assim, como se você falasse que viesse de uma cidadezinha ali escondida que ninguém lembrava que aquela cidade existia, sabe? Então eles menosprezavam, da Galileia, veio da Galileia, alguma coisa pode vir da Galileia boa, né? Então eles menosprezavam, porque era uma cidade, né? Que eles achavam que quem morava em Jerusalém era melhor, né? Os judeus de Jerusalém eram melhores. Então eles achavam que o Messias viria de Jerusalém. Então a gente vai ver isso mais pra frente, né? Eu falei agora, mas vai ver mais pra frente. Eu fiz essa observação também na minha lousinha pra gente ver, pra finalizar a parte das cortinas, que agora a gente vai passar pra outra coisa. Eu fiz isso daqui na minha lousinha que diz o quê? Aqui era a primeira cortina, né? A primeira cortina é aquela cortina que eu disse que era uma cortina bem trabalhada, né? Uma cortina que tinha os querubins, era toda bem trabalhada. Então, ela era 18 metros aqui de largura, né? E 12,6 metros de comprimento, né? De um lado aqui até o outro lado era 12,6 metros. A segunda, a terceira e a quarta cortinas, elas eram maiores, a gente lembra, né? Então, aqui eu fiz também. A segunda, a terceira e a quarta, ela era 13,5 metros, né? Aqui, de comprimento e 19,8 metros de largura. Então, o que que acontece? Sobrava 90 centímetros atrás e sobrava 90 centímetros na frente do tabernáculo, que foi o que a gente viu. 90 centímetros ia ficar caído na frente do tabernáculo e 90 centímetros ia ficar caído atrás do tabernáculo. Aqui, dos lados do tabernáculo, sobraria 45 centímetros da segunda, da terceira e da quarta cortina. Então, ficaria 45 centímetros caído do lado do tabernáculo e 45 centímetros caído do outro lado do tabernáculo. Aí eu fiz esse negocinho para ajudar, né? Pra gente fixar melhor, para entender. Então, agora eu vou dar continuidade aqui, no versículo 15, né? No versículo 15 diz assim: farás também, agora a gente vai começar a falar sobre a estrutura do tabernáculo. Eu vou mostrar daqui a pouquinho também no papel que eu imprimi, no desenho que eu imprimi. Diz assim no versículo 15: farás também de madeira de acácia, né? Madeira de acácia, eu já falei, era uma madeira boa, madeira resistente, né? Então, não era qualquer madeira. Era uma madeira que podia ser coberta com ouro, que ela não se danificava, né? Então, tinha que ser essa madeira, né? Então, aqui diz no versículo 15: farás também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo. Então, agora vai falar o quê? Sobre as tábuas de sustentação, para deixar em pé o tabernáculo para ele não cair. Os quais serão colocados verticalmente, ou seja, em pé, né? Horizontal é assim deitado, vertical é em pé. Então as tábuas vão ser colocadas em pé, vão ser fixadas no chão para o tabernáculo não cair. Então a gente vai ver que não é uma tábua pequena não é uma tabuazinha fina não é um pau de vassoura, né? A gente vai ver que são 60 e poucos centímetros só de largura dessa tábua, né? Então, a gente vê que é uma tábua grande, não é uma tábua pequenininha, não. Aí diz no versículo 16 qual que é a medida dessa tábua. No versículo 16, a gente consegue ter uma noção da medida do tabernáculo, porque nos mostra qual era a altura do tabernáculo, no versículo 16. Diz assim: cada uma das tábuas terá 10 côvados de comprimento e côvado e meio de largura. Então, ela vai ter um côvado e meio de largura. Então, a gente vê que era uma tábua gorda, não era uma tábua fininha, não era um cabo de vassoura, né? Era uma tábua gorda, né? Que sustentava aquilo, não ia cair no chão, né? Era uma para ficar fincada mesmo, né? Um côvado e meio, né, dá 67,5 centímetros, segundo as medidas que eu já passei, né? E a altura dela, aqui a gente vê que são 10 côvados de comprimento. Um côvado é 45 centímetros, então 10 côvados dá 4,5 metros. Então, a gente já vê que o tabernáculo tinha 4,5 metros, né? Então, a gente já tem uma noção do tamanho do tabernáculo. Então, algo interessante que a gente consegue ver aqui é o quê? Essa primeira tábua, esse primeiro lado, né? A gente vê que ele era pequeno, né? Porque a primeira cortina, ela não cobria todo o tabernáculo dos lados, né? A gente lembra que sobrava um côvado de um lado e um côvado do outro lado. Aí Deus fala, olha, a segunda cortina vai sobrar um côvado de um lado e um côvado do outro lado. E esse côvado que sobrar de cada lado é para cobrir o tabernáculo que estava descoberto embaixo. Então, a gente consegue descobrir o quê? Qual é o tamanho do tabernáculo, né? De um lado
lado para o outro ali, para a gente ter uma ideia. Então, a gente sabe que o tabernáculo tinha 13,5 metros mesmo, né, de comprimento ali, né, de um lado a outro, né, sem ser a largura, mas o comprimento dele era 13,5. Então, você sabe que era 13,5 de um lado a outro, e você sabe que era 4,5 metros de altura. Então, o que você faz? Você tira a altura para ver quanto que era e divide, né? O que sobrar. Eu fiz isso e deu, era 4,5 metros. Então, era 4,5 metros desse lado, 4,5 metros aqui em cima e 4,5 metros aqui desse lado. Então, era um lado 4,5 metros de altura, vinha aqui 4,5 metros no meio e 4,5 metros do outro lado. Então, a altura era 4,5 metros e o espaço dentro, né? De tamanho ali, de um lado a outro, da altura a outra, era 4,5 metros também. A largura é outro tamanho, né? A largura a gente viu, né? Então, aqui, de altura, era 4,5 metros. Aqui era 4,5 metros. Aqui era 4,5 metros. Então, agora a gente vai para o versículo 17. Cada tábua terá 2 encaixes. Então, agora a gente vai entrar na estrutura aqui do tabernáculo. Então, aqui Deus fala para fazer uma tábua, cada tábua terá 2 encaixes, travados um com o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Eu vou ler o versículo 18 também, eu já mostro aqui no desenho. No preparar as tábuas do tabernáculo, farás 20 delas para o lado sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes. E 2 bases debaixo da outra tábua para os seus 2 encaixes. Então, aqui, ó, a gente vê. Deixa eu chegar mais perto aqui. Esse espaço aqui, ó, é o que a gente tá falando. Na verdade, tem todo aqui, né? Ele todo aqui, né? Daqui a pouco eu mostro pro Instagram, não tá indo direito ali. Então, essa parte é o que a gente tá falando. Então, o que tá dizendo no versículo 17? Ó, cada tábua terá 2 encaixes. Então, aqui, ó, é uma tábua. Aqui seria um encaixe da tábua, outro encaixe da tábua. Cada tábua vai ter 2 pés de prata. Então, esses 2 pés de prata aqui vai para uma tábua. Então, aqui é uma tábua. Cada tábua media 65 centímetros. Então, daqui até aqui é 67, né? 67 e pouco. Então, daqui até aqui é 60 e pouco de centímetros. E aqui é ela. Deixa eu mostrar no Instagram agora. Ok. Agora no versículo 19, para continuar, né? Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes. E 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Então, aqui tá falando que aqui desse lado vai ter 20 tábuas. E desse outro lado aqui também vai ter 20 tábuas, né? Então, aqui são 20 tábuas e aqui 20 tábuas. E aqui tem 40 pés, né? Porque cada tábua dá para 2 pés de prata. Então, aqui tem que ter 40 pés de prata, já que cada tábua dá para 2 pés. E desse lado aqui também, tem que ter 2 pés de prata para cada tábua. Então, vai ter 40 pés de prata, né? Aí diz no versículo 19, farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Então, cada tábua vai ter 2 pés de prata, 2 bases de prata. Aí no versículo 20, também haverá 20 tábuas do outro lado do tabernáculo, que eu falei, né? 20 tábuas aqui e 20 tábuas desse lado. Para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, né? Como aqui também tem 40 bases, 20 são 2 pés para cada tábua, então são 20 tábuas, 40 pés. Então agora do outro lado é a mesma coisa, são 20 tábuas, 40 pés. Aí diz no versículo 21, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. No versículo 22, ao lado posterior do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas, né? Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo na parte posterior, né? Então, você vai fazer, ele tá falando aqui também das partes do lado, né? Como que você vai finalizar aqui? Você vai pôr uma tábua aqui e outra aqui, né? Você vai fazer assim de canto.
Aí aqui diz no versículo 24, as quais por baixo estarão separadas, né? Então elas não vão estar igual as outras unidas assim por baixo, elas vão estar assim, porque são de canto, né? Então embaixo elas vão estar separadas. Aí diz aqui, as quais por baixo estarão separadas, mas em cima se ajustarão à primeira argola. Assim se fará com as duas tábuas. Serão duas para cada um dos dois cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Então, cada tábua tem 2 bases dessa de prata que a gente viu, né? Uma base de prata para 2 bases de prata para cada tábua. 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior que olha para o ocidente. Versículo 28. A travessa do meio passará ao meio das tábuas de uma extremidade à outra. Então, agora está falando... Eu vou mandar depois no grupo do WhatsApp esses trabalhos que eu estou mostrando. Tá falando sobre essa travessa aqui, né? A gente vê uma travessa aqui de sustentação, né? Então, tá falando sobre essa travessa aqui de sustentação. Vai ter uma travessa de sustentação aqui, nesse versículo, né? Essa travessa de sustentação. Aí tá falando, a travessa do meio passará ao meio das tábuas de uma extremidade à outra, né? Para sustentação. Versículo 29. Cobrirás de ouro as tábuas, né? As tábuas de madeira de acácia, que elas podem ser revestidas de ouro, né? Farás as suas argolas, pelas quais hão de passar as travessas, e cobrirá também de ouro as travessas. Aí no versículo 30, levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte, né? Então tudo isso Moisés estava vendo, Deus estava dando lá um exemplo para Moisés do que eles tinham que fazer, né? Daqui a pouco eu vou mostrar direitinho para vocês, né? Mas o tabernáculo era assim, então essa parte que a gente está estudando da estruturação, né? Das vigas ali, né? Das travessas. Então agora a gente vai começar a falar sobre o santo lugar e o santo dos santos. Farás também um véu de estofa azul, púrpura e carmesim, e linho fino retorcido. Com querubins o farás de obra de artista. Então agora a gente vai falar sobre o véu que vai separar ali, né? Vai separar o santo lugar do lugar santíssimo. A gente vai ver que vai ter um véu, e é esse véu que é rasgado por Jesus Cristo, né? Esse véu tá aqui, ó. É esse véu aqui, ó, que tá nessa figura. Esse véu aqui. Aí aqui é o lugar santíssimo, o santo dos santos, né? Onde tá a arca, ó, a gente vê a arca aqui da aliança. E esse daqui é o lugar santo, né? O santo lugar, o lugar santo onde eles comem, né? Aqui a gente vê a mesa da proposição e aqui a gente vê o candelabro. E aqui é a entrada, aqui o sacerdote pequenininho. Aqui é a entrada do tabernáculo. Então, aqui diz no versículo 31, farás também um véu de estofa azul, né? Um tecido mais encorpado, né? Então, farás um véu de estofa azul, de púrpura e carmesim e linho fino retorcido, né? E você vai bordar nele, né, querubins, né? O fará de obras de artista. Assim como fez aquela primeira cortina, né? Vai fazer esse véu também, né? É uma coisa bem elaborada. Aí no versículo 32, suspendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia. São esses aqui, ó. Aqui, se a gente observa, tem 4 colunas, ó. 4 colunas. 1, 2, 3, 4. Ele fica suspendido sobre 4 colunas, ó. 4 colunas. Aqui, se você ver, tem 4 colunas aqui, ó. 4 colunas e ele fica suspendido sobre essas 4 colunas. Aí diz aqui, suspendê-lo-á sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro, e os seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Aí no versículo 33, pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, né? Que é a arca da aliança, onde vai ter as tábuas dentro, né? Para dentro do véu. Então, aqui o véu vai ficar fechado, né? A gente vai ver daqui a pouco quem é que podia entrar nesse lugar, porque esse lugar não é aberto para qualquer pessoa entrar, né? Então, aqui era a entrada do tabernáculo, né? O sacerdote entrava aqui, podia comer aqui, né? A gente vê a mesa da proposição aqui que a gente vai ver que só Arão e os filhos dele podiam comer. Aqui a gente vê, né, que tinha o candelabro,
e aqui tinha o véu, esse lugar que ficava fechado. Só uma pessoa podia entrar aqui, a gente vai ver daqui a pouco. Só uma pessoa podia entrar. Esse lugar ficava aqui com o véu fechado e só uma pessoa podia entrar aqui e era só uma vez por ano. Aí entrava aqui nesse lugar. Então aqui ficava o véu e aqui dentro ficava a Arca da Aliança, né, escondida com o véu fechado aqui, a Arca da Aliança aqui. Aí então diz aqui, né? E o véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Então o véu vai separar. O que tiver aqui depois do véu é santo dos santos, né? Depois do véu é o lugar santíssimo, né? O santo dos santos, o lugar santíssimo. Do véu para a entrada é o santo lugar, né? É o lugar que todo mundo pode ir, que tem a mesa da proposição, todo mundo entre aspas, né? Só o sacerdote. Mas aqui tem a mesa da proposição e o candelabro. Então aqui é o santo lugar e aqui é o santo dos santos. Sobre isso, sobre o santo dos santos e quem podia entrar no santo dos santos, a gente vê em Hebreus, no livro de Hebreus. A gente já tá finalizando, gente. Aqui, hoje é um pouquinho mais extenso mesmo e eu tinha que mostrar. Se eu não mostrar o desenho, fica mais difícil de entender, né? Então, diz assim, Hebreus capítulo 9, versículo 1 a 7. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro, né? Candeeiro é o candelabro, né? Então, aqui no versículo, no Hebreus está falando, ó. Com efeito, foi preparado para o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro, o candelabro, e a mesa e a exposição dos pães, se chamava o santo lugar. Então, o livro de Hebreus está ensinando pra gente. O livro de Hebreus está falando, ó, esse lugar aqui, ó, era o santo lugar. Aí diz no versículo 3, por trás do segundo véu, esse véu aqui, por trás desse véu, né, se encontrava o tabernáculo que se chamava o Santo dos Santos. Então, aqui era o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, né? Aqui, que tinha? Tinha a Arca da Aliança. A gente lembra que a tampa da Arca da Aliança, né? É o propiciatório, onde tinha os querubins, onde o sumo sacerdote, né, oferecia ali o sacrifício de purificação, né? Então diz aqui no versículo 4, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Então a gente vai ver esse bordão mais para frente ainda, né? Então, aqui a gente vê que tem a Arca da Aliança no santo lugar, no Santo dos Santos. No versículo 5 diz, e sobre ela os querubins de glória, né? Sobre a Arca da Aliança estavam o quê? Os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório, que a gente já viu na aula anterior, que é onde seria feito, né? O sacrifício ali, o derramamento, né? Do holocausto. Aí diz assim, dessas coisas todavia não falaremos agora, pormenorizadamente. Versículo 6, ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados, né? Então, depois de tudo isso pronto, o que acontece? Aqui, nessa primeira parte do tabernáculo, entrarão quem? Os sacerdotes. Então, aqui diz, ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entravam no primeiro tabernáculo, aqui, né, aqui nesse lugar, os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Aí no versículo 7, mas no segundo, o sumo sacerdote, ele ia sozinho. Nesse daqui, só o sumo sacerdote podia entrar, não podia entrar qualquer sacerdote, tinha que ser o sumo sacerdote. Aí daqui, uma vez por ano, ele não podia entrar quando ele queria, uma vez por ano só, não podia entrar 2 vezes por ano. Aí diz aqui, uma vez por ano, porém não sem sangue. Então ele tinha que entrar uma vez por ano, mas não de mão vazia. Ele tinha que entrar uma vez por ano, para quê? Para oferecer sacrifícios, né? Então ele diz aqui, ó, não sem sangue, ele tinha que entrar com sangue, que ele ia oferecer o sumo sacerdote por si, por ele mesmo e pelo povo de Israel, né? Pelos pecados do povo. Então tinha que ser assim. Agora, voltando para o versículo 34, né? O capítulo 26, para a gente finalizando, diz assim, porás a cobertura do propiciatório sobre a arca do testemunho no Santo dos Santos. Então, o que acontece? É o que a gente tinha falado na aula anterior, né? Aqui está a arca da aliança,
A gente lembra que havia falado sobre uma tampa, né, na aula passada, onde nessa tampa tem os 2 querubins, né? Tem o propiciatório e os 2 querubins. Então agora Deus tá mandando pegar essa tampa com esses 2 querubins e colocar em cima da arca, né? Aí tá falando, ó, porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no Santo dos Santos. Aí no versículo 35, a mesa porás fora do véu e o candelabro, né? Então ele tá falando que longe, fora do véu, né? Aqui vai ficar só a arca da aliança. Fora do véu, aqui, você vai pôr a mesa da proposição e o candelabro. De frente da mesa, ao lado do tabernáculo. Então, aqui, ó, de frente para a mesa, né? Ao lado do tabernáculo, você vai, ao lado do tabernáculo para o sul. Você vai colocar eles assim, nessa posição. A mesa e o candelabro, um de frente para o outro. De frente da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. E a mesa porás para o lado norte. Então, a mesa ia ficar para o lado norte e o candelabro para o lado sul, né? Um de frente para o outro. Aí no versículo 36, farás também para a porta da tenda um reposteiro, né? O que é reposteiro? É a cortina. Então aqui, para a entrada do tabernáculo, né? Devia ser feita uma cortina. Então aqui também tem uma cortina na entrada do tabernáculo. Essa daqui que eu havia mostrado, ó. Aqui. Aqui tem uma cortina, tá vendo? Tem 4 bases aqui, as 4 bases ficam aqui. E aqui tem a cortina, ó. Vai ter que ser feita uma cortina também. A gente vai ver já já como que é essa cortina. Então, tem que ser feita uma cortina também na entrada. Aí diz assim no versículo 36. Farás também para a porta da tenda do tabernáculo, né? Uma cortina de estofo azul, de estofo púrpura e de estofo carmesim, né? E linho fino retorcido, obra de bordador. A gente vê que nessa entrada aqui não tem desenho de querubim. Nessa cortina aqui, né, da entrada, não tem desenho de querubim, não. Essa cortina aqui era visível, né? Dependendo de uma certa distância, a pessoa podia ver essa cortina, porque tinha aqui as travessas, né? O bastão aqui, ó, mas dava pra ver. Mas não tinha querubim. Essa de cima tinha querubim e a do véu, né? O véu lá também tinha querubim. Mas essa de entrada não tinha querubim. Mas era bordada, né? Diz aqui, ó, farás também para a porta da tenda uma cortina na entrada, né? De estofo azul, de estofo púrpura, de estofo carmesim e linho fino retorcido, né? Obra de bordador. Então, você vai bordar, mas não vai desenhar querubim ali na entrada. Aí no versículo 37, é o último versículo para a gente finalizar a aula de hoje. Eu espero que tenha ficado simples, né? Entendido. Mas qualquer dúvida é só vocês deixarem a mensagem ou me chamarem no WhatsApp que eu esclareço a dúvida. Então, para finalizar, no versículo 37 diz: para este reposteiro, né? Para este reposteiro aqui da entrada, né? Para essa cortina da entrada, você vai fazer 5 colunas de madeira de acácia, né? São essas daqui, ó. 1, 2, 3, 4, tinha 5, né? Tem mais uma aqui. São 5 colunas. Então, para este reposteiro, para esta cortina da entrada aqui da tenda, você vai fazer 5 colunas de madeira de acácia. E as cobrirá de ouro, né? Então, aqui as colunas também vão ser cobertas de ouro, revestidas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro. E para ela fundirá 5 bases de bronze, né? Então, aqui embaixo também terá 5 bases de bronze, ó. Aí você vê que a base aqui já não é de prata, né? A base aqui é de bronze. A base de prata era aqui dentro, ó. Aqui é base de bronze na entrada, né? Então, hoje a gente finaliza aqui a aula. Tá bom, gente? Então, é essa imagem aqui. Essa imagem aqui é a imagem do tabernáculo, que a gente acabou de ver, tá? Aí fica mais simples a gente entender, né? Aí agora, então, na quinta-feira a gente volta falando mais, né? Sempre que der para eu imprimir para exemplificar, para explicar melhor, eu vou fazendo, né? Porque fica mais fácil a gente entender assim, né? Com desenho, com explicação, né? Às vezes a gente fala assim e não fica tão bem explicado quanto mostrando um desenho, né? Então eu vou sempre mostrando o desenho. A gente vai ter que estudar mais ainda, né? A gente vai ver ainda a parte de fora ali do tabernáculo, tem mais partes ainda, a gente vai ver, né? Havia um espaço ali fora também, né? Tem a roupa do sacerdote ainda. Então eu tô imprimindo aí pra gente ir vendo também em desenho para ficar mais fácil da gente entender, né? Pra gente assimilar melhor, tá bom? Então, eu aguardo vocês na quinta-feira, tá bom? Fiquem todos com Deus.